Meninos, então, antes de nós nos despedirmos completamente aqui da questão 6, vamos relembrar o vocabulário que nós vimos, as palavras principais. Emergente, que emerge, que sai, que surge, que se origina. Nós observamos esse termo, esse vocábulo, em outros textos vamos lembrar então que ele tem esse sentido. Reconfiguração, dá uma nova disposição ou organização a algo, alguma coisa. Autônomo, que tem autonomia, que é a capacidade, a liberdade de administrar a si mesmo, conforme suas próprias regras ou normas, sem interferência de outros. Ali, os sujeitos fora do padrão, né? O sujeito autônomo. Vocabulário, né? Continuando. Múltiplo, que possui vários elementos, que possui várias etapas, que tem várias funções, que se multiplica. Então, o sujeito era de um jeito e ficou assim, múltiplo, disseminado. O que é um sujeito disseminado? Que foi divulgado, propagado, que se disseminou, que se espalhou em várias direções. Descentrado, que não está centrado, não está no eixo, afastado do cêntrico, centro ou excêntrico. A palavra excêntrico significa isso, afastado do centro. Então, o sujeito era autônomo, tomava conta da sua vida e ele ficou assim, múltiplo, disseminado e descentrado. Interpelado por uma identidade instável, interpelado, submetido à interpelação. O que significa interpelar? Interpelado, exatamente ser intimado a prestar esclarecimentos ou pedir explicação sobre alguma coisa insistentemente. Então, ele foi interpelado como que pedido para dar explicação como uma entidade instável. O que é que você está fazendo? Está mexendo com as coisas. Muito bem, então finalizamos, vamos memorizar essas novas palavras, é a nossa língua, nós sempre devemos ampliar. Enquanto mais vocabulário tivermos em qualquer língua, mais fácil será entender qualquer texto. Por isso que a leitura é tão importante. Leitura de bons livros, boas revistas, leitura inclusive de poesias. Por isso eu vou colocar poesias para que vocês se animem, toquem o coração de vocês passem a ler muitas coisas boas. Vamos então para a próxima questão. Questão número 7. Em relação ao texto, assinale a opção correta. Sempre é uma surpresa. Nós lemos o texto e vamos ver o que é que a ESAF, o que é que a elaboradora vai nos pedir. IBGE e BNDES mostraram que a desesperança nas cidades pequenas empurra a força de trabalho para as médias, que detêm maior dinamismo econômico. A carga da pesada máquina administrativa das pequenas cidades mortas é paga pelas verbas federais do Fundo de Participação dos Municípios. A economia local nesses municípios, como o IBGE também já mostrou, é dependente da chegada do pagamento dos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social. O seminário Qualicidade, por sua vez, confirmou que a favelização é produto de duas ausências, a do crescimento econômico e a de política urbana. Foi um fragmento de texto tirado da Gazeta Mercantil, 17 de 10 de 2005, editorial. Na hora da prova, essa leitura ela deve ser rápida, como já frisei, atenta, observando o melhor que nós pudermos, extrairmos o que é que o texto quer dizer. Vamos ver então o que é que a questão nos pede. Então, de acordo com o texto, a questão nos pede isso aqui. A forma verbal detém está no plural para concordar com cidades pequenas. Pela leitura da opção A, nós já observamos que ele vai nos pedir para nós verificarmos se gramaticalmente X ou Y está certo. Na hora da prova, nós podemos fazer da seguinte forma. Nós podemos ler opção a opção, por exemplo, lermos a A, e se quisermos podemos ir logo para a linha 3 e a linha 2 e verificar
se o que ele está pedindo aqui é correto ou não. Então, você pode fazer isso. Hoje eu vou ler com vocês todas as opções, mas na hora da prova, esse tipo de questão vocês vão observar que é isso que ele pede. Sempre que ele diz, a forma verbal é isso, concorda com isso, a expressão é paga é isso, concorda com aquilo. Então, você pode fazer a associação, que é o que nós já vamos fazer, da opção com o texto e verificar e ver o que é que está certo e o que está errado. A expressão é paga, linha 5, concorda com o marco administrativo na linha 4, é a opção B. Não tem jeito, você vai no texto e vê. C. As vírgulas após municípios, na linha 7, e após mostrou, linha 8, justificam-se por isolar oração intercalada entre termos da oração principal. Então, essas vírgulas que nós vamos observar, elas podem ser justificadas por essa razão ou não. A opção D. O emprego de 2 pontos após 2 ausências, no lugar da vírgula, prejudica a correção do período. Será que eu posso colocar esses 2 pontos no lugar da vírgula? Vai mudar alguma coisa, vai prejudicar essa correção? A correção do período? A presença de artigo definido feminino singular em suas 2 ocorrências na linha 12 indica que pode subentender após o artigo a repetição da palavra favelização na linha 11. Então, nós rapidamente verificamos todas essas opções e vamos ver qual delas está correta. Vamos então à opção A. A forma verbal detém está no plural para concordar com cidades pequenas na linha 2. Imediatamente você vai ao texto e vai fazer a sua análise. IBGE e BNDES mostraram que a desesperança nas cidades pequenas empurra a força de trabalho para as médias, que detêm maior dinamismo econômico. Meninos, o que é esse que? Vamos então analisar. Nós temos a forma verbal detém, que está em qual pessoa? Na terceira pessoa do plural. Eles detêm, ou elas detêm. E esta forma verbal concorda com o quê? Concorda, na verdade, com o nosso querido e sempre presente pronome relativo. Lembre-se, quando se refere a coisas ou a pessoas, o que, quando é pronome relativo, pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. É aqui o caso. Quando nós lemos, mostraram que a desesperança das pequenas empurra a força de trabalho para as médias, que nós lembramos que o pronome relativo, ele se refere ao termo que o antecede, ou como alguns gramáticos chamam o termo retomado, ele toma o termo. O caso aqui, o que constitui o início de uma nova oração, ele passa a ser sujeito, aqui desta forma verbal detém. Qual é o antecedente de quê? São as médias. Na verdade, as cidades médias. A palavra cidades está implícita aqui. As cidades pequenas empurram a força de trabalho para as médias. Sai das pequenas e vai para as cidades médias. Então, qual é a nossa dedução? O que é que nós concluímos? Nós concluímos que a forma verbal detém, na terceira pessoa do plural, concorda com o sujeito ao qual o pronome relativo que se refere ou indica. O pronome que indica médias como sujeito, as cidades médias. É exatamente o seu termo antecedente, tornando obrigatória a flexão do verbo para o plural, na pessoa e no número. Vocês concordam? Porque médias está no plural. Então, consequentemente, o verbo ficará no plural. Esta opção, portanto, está errada, porque a forma verbal detém não concorda com cidades pequenas, e sim com médias. Vamos para a opção B. A expressão é paga, na linha 5,
Concorda com máquina administrativa na linha 4? Vamos ver. A carga da pesada máquina administrativa das pequenas cidades mortas é paga pelas verbas federais do Fundo de Participação dos Municípios. Aí eu pergunto a vocês, qual é o sujeito dessa oração? Aí vocês olham de si e pensam, poxa, que sujeito grande, é um sujeito bem grande esse. Porque o que é mesmo sujeito, meninos? O sujeito é o ser que pratica a ação na voz ativa, que sofre a ação na voz passiva e que pratica e sofre na voz reflexiva. Vamos só lembrar o que é sujeito. No caso aqui, quem é que está sendo paga? A carga da pesada máquina administrativa das pequenas cidades mortas. Tudo isso está sendo paga, concordam? Então, esse sujeito, quem está sofrendo a ação de ser paga, é tudo isso. Então, tudo isso, todo esse termo, é o sujeito dessa oração. Alguma dúvida? Agora, a pergunta da opção é, a expressão é paga, concorda com máquina administrativa? Aí você olha, a carga da pesada máquina administrativa das pequenas cidades mortas. Aí você raciocina. Máquina administrativa faz parte do sujeito, porque tudo isso é o sujeito. Mas eu posso afirmar que é paga, concorda com máquina administrativa? Não posso exatamente afirmar isso. Porque apesar de ser deste tamanho, o sujeito, ele tem um núcleo. Quando você vê uma coisa muito grande, procure um núcleo, o centro desta coisa grande. E o centro, núcleo, que é a palavra mais importante do sujeito, é que vai determinar, é que vai exatamente concordar com o verbo. Vamos então continuar, para nós vermos se aquela opção é correta ou não. Como eu estava dizendo para vocês, o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito dessa frase? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. É o centro em torno do qual as outras palavras que o compõem giram. Então a gente vê que, como nós sabemos, tudo isso é o sujeito, mas há um núcleo. Você tem que perguntar, o que é pago? O que é paga aqui, de tudo isso? Se eu fosse resumir isso em uma palavra, eu resumiria em qual? Na carga, não é verdade? Nós percebemos que as outras palavras, que são os termos acessórios do sujeito, umas qualificam, esclarecem a carga, mas é a carga que é paga, o que é paga pelas verbas federais, a carga. Essa é a palavra principal, é a palavra mais importante, é o núcleo do sujeito. Portanto, o verbo concorda sempre com o núcleo do sujeito, que neste caso torna obrigatória a flexão do verbo ser para a terceira pessoa do singular. Então, voltando só ao slide anterior, não concorda com máquina administrativa, concorda com a carga, com o núcleo. Podemos, então, continuar. Portanto, essa opção está errada. E nós vamos para a opção C. As vírgulas após municípios na linha 7 e após mostrou na linha 8 justificam-se por isolar oração intercalada entre termos da oração principal. Meninos, o que é intercalar alguma coisa? É colocar no meio, ok? Então ele está dizendo que essas vírgulas que nós vamos ver agora, o que é que acontece? Ela é colocada, é justificada por isolar essa oração. E nós podemos colocar a vírgula aí nesse local? Antes de vermos o trecho, vamos ver alguns usos da vírgula. Esse uso ou desuso da vírgula, nós lembramos bem porque é muito frisado por todos os professores. Nós sabemos que entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o complemento, a vírgula nunca deverá ser utilizada. Então, a vírgula nunca deve separar o sujeito do verbo e o verbo do seu complemento. Por exemplo,
A maioria dos alunos comprou livros após a exposição. A maioria dos alunos é o sujeito, ok, da oração. É quem pratica a ação na voz ativa, a maioria dos alunos. Comprou é o verbo e livros é o complemento do verbo comprou. E temos aqui um adjunto adverbial, após a exposição, que por sinal está no seu devido lugar. Onde os adjuntos adverbiais devem vir? No final da frase. E não no meio e não no início. Então a frase está perfeita. Nós observamos que o sujeito, o verbo e o seu complemento não estão separados por vírgula e também não o adjunto adverbial está separado por vírgula porque ele está na sua devida posição, no final da frase. Agora, se eu mudar alguma coisa aqui, será que vai haver vírgula? Antes de responder se vai haver vírgula, novamente, queridos, vou dar um breve intervalo e já volto a continuarmos aqui no mundo das vírgulas. Até já!